Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite. Que Deus ilumine todos nós, principalmente as mães que trabalham, as mães que são mães solo, as mães que nesse momento necessitam de muita força para a sua caminhada. Que a Virgem Maria, Sagrada Mãe de Jesus, possa abençoar todas vocês. Que Deus Pai ilumine. Acredite, você não está sozinha. Peça sempre à nossa Virgem Maria que ilumine os seus dias para que você não esmoreça e que você possa sempre fazer o seu melhor. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, do livro de Divaldo Franco, Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 12, Convite ao Desprendimento. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19. Despreendimento na qualidade de desapego, não de estroinice nem dissipação. Todo e qualquer motivo que ata a retaguarda sob condicionamentos retentivos se transforma em cadeia escravizante. Os objetos a que os homens se apegam valem os preços que lhes são emprestados, constituindo-se elos a impedirem o avanço do possuidor na direção do futuro. Desapego, portanto, em forma de libertação do liame pessoal egoístico e tormentoso, que constitui presídio e batíbulo para quem se fixa negativamente como para aquele que se faz sua vítima afetiva. Libertar-se das aflições constritivas, asfixiantes, para marchar com segurança. Doa com alegria quanto possas, generosamente. O que distribuis com equilíbrio e lucidez, multiplica-se, o que retens, reduz-se. Abundância com excesso engendram miséria e loucura. Distende assim mão generosa na alfândega da fraternidade, mas liberta-te da emotividade desregrada, da posse afetuosa a objetos, animais e pessoas, porquanto mais carinhos que te mereçam, mais devoção que lhes dê, chegará o dia de atravessares o portal do túmulo, fazendo em soledade, livre de amarras ou jungido ao que se demorará a desgastar-se pela ferrugem, pelo azinhavre, corroído ou simplesmente em trânsito por outras mãos ante a tua tormentosa impossibilidade de reter e interferir. Sim, nós aqui falamos sobre isso, né? O apego às coisas e o muito que se faz a nossa dificuldade, nós, seres aqui no físico, e que temos tantas coisas ao nosso redor, e como essas coisas, elas não irão conosco, gente. Vocês já viram caixão com gaveta? Caixão com baú? Não tem. Isso não existe. A única coisa que haveremos de levar é tudo que trabalhamos em espírito, no coração, os dons que tivemos, que construímos, as coisas boas que praticamos, a quem ajudamos, tudo isso levaremos.
o amor fraternal, o amor aos nossos amigos, parentes, filhos, a todos aqueles que passaram pela nossa caminhada. Agora a bolsa, o vestido, tudo o mais ficará. E olha, nem o corpo haveremos de levar, pois esse se transformará em pó. Por isso, devemos nos libertar agora destas coisas que nos asfixiam a alma e marchar com segurança para construir um espírito mais leve, aonde a nossa alegria se faz através da nossa generosidade, em que distribuímos, na medida que podemos, tudo que podemos repartir. Por isso, tenha fé e acredite, a maior miséria humana é aquela que o homem carrega no coração. Se hoje você não tem tudo aquilo que você acha que deveria ter em questões materiais, trabalhe para construir tudo o que você deveria ter em espírito: a bondade, o amor, a fraternidade, o despreendimento, o desapego. E assim, com certeza, você estará transformando a sua vida, o seu espírito, em algo que não há de te escravizar aqui na Terra, aonde a sua partida será leve e, com certeza, todas as pessoas que um dia lembrarem de você haverão de lembrar com ternura, falando da sua generosidade, falando da maneira como que você facilmente se desapegava das suas coisas. Vamos trabalhar então para que assim não seja de tormentos ao nosso despertar do outro lado, e sim de alegria em encontrarmos os nossos afetos e saber que fizemos o melhor possível. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui. Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui, tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui para o Ziro. Muito obrigado.
Agradeço este momento com vocês aqui, diariamente, todos juntos nesta energia de amor e paz para o nosso planeta. Lembre-se, você pode convidar alguém para este momento aqui na evocação da Ave Maria e assim aumentaremos a nossa corrente do bem. Atenção! Anote na sua agenda, nossa festa junina já tem data, dia 14 de junho. Contamos com a sua presença, com a sua alegria, venha a caráter, coloque sua blusa xadrez e com certeza vai ser um arraiá maravilhoso. Teremos música ao vivo de sanfona e triângulo, uma dupla sertaneja. Vamos dançar muito. E conto com a colaboração de vocês se puderem trazer um prato de doce para ajudar a casa a arrecadação, ok? Lembrando que a nossa entrada para a festa junina é no valor de R$30, que está incluso o almoço. Agradeço as palestras que já estão marcadas. Atenção, anote na agenda também. A palestra iniciará em junho, quartas-feiras, de 4h30 da tarde às 5h30 da tarde. Contamos com a sua presença. Para ser o palestrante, nós teremos os nossos amigos do Geide e de outras casas também estão convidados para que assim possam trazer o conhecimento e unirmos nós, trabalhadores de outras casas, aqui na Paulo de Tarso. Juntos haveremos de divulgar e auxiliar um maior número de pessoas. Por isso, amigos trabalhadores, amigos palestrantes que são de outras casas aqui da ilha também são convidados aqui para a nossa palestra. Venha e agende conosco a sua presença. Agradecemos se puder no dia da palestra, assim como nas atividades da casa, trazer 1 quilo de alimento não perecível, onde muito nos ajuda. Os nossos trabalhos continuam. O estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, toda quarta-feira, de 3 às 4. E depois do estudo do Evangelho, será a nossa palestra. Não é maravilhoso? Já ficamos na casa para assistir à palestra. O Reiki continua de 2h30 às 4h30. A reunião com a nossa psicóloga Seira, acolhimento ao luto, toda quinta-feira, de 1h30 às 2h30. O Reiki também é às quintas-feiras. Agradecemos as doações para o Bazar. E a campanha da cadeira do papai continua. A meta é chegar à nossa casa mais 15 cadeiras e, com certeza, trazer mais conforto para as nossas vovós. Antes de terminar o nosso noticiário, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos queridos colaboradores que levam donativos lá na 13 de maio e que deixam sempre brinquedos, livros, fraldas, leite em pó, prendas para o bazar. Os nossos colaboradores, o nosso muito obrigado para Luzia Zareba, Albertina Zareba, Eda Egipto, Iara, Neuza Cabral, Luci França, André e Felipe, Cristiane dos Santos Gomes, Cláudia de Jesus Silva Barros dos Santos, Neuza Cabral, Luiz Américo de Souza
e tantos outros que não deixaram os seus nomes, mas que fazem a diferença, assim como todos vocês ouvintes que ajudam a nossa casa. O nosso muito obrigada. E agora chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de maio desta semana são Alberto José Faulaber, Jaqueline Freitas, Fátima Ali. Parabéns! Você também é aniversariante de maio e eu não falei seu nome? Receba nosso abraço, o nosso carinho, que Deus Pai Todo-Poderoso lhe dê muita saúde, chame seus amigos, não deixe de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento do coração, vamos aos alimentos não perecíveis, que tanto ajudam na alimentação aqui das nossas vovós. Como? Vamos então à nossa lista, anote aí. Arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena ou mucilon. Óleo, biscoitos como creme cracker também são bem-vindos e sucos diversos. Para nossa limpeza, anote, por favor, os materiais que tanto nós necessitamos para deixar a nossa casa bem limpinha e cheirosa. Cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Agradecemos se também puder doar sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de contribuir e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho? Fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta. Do Banco do Brasil. Agência 001, dígito 9. Nas outras gravações estava saindo sem esse dígito 9. Peço desculpas desde agora. Então vamos repetir? Agência do Banco do Brasil 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, CNPJ 34 022 756 000153. Gostaria de anotar a nossa conta do Santander? Fique à vontade. Agência 4271, conta corrente 13004 1940. O nosso Pix do Santander é celular 21 99 83 69 710. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura, elas vão adorar. O nosso horário para essas atividades é de 3 às 5 da tarde. Você pode agendar conosco caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato 2462-5176, aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619.
Lá estará a Simone da 13 de maio, que terá muito gosto em recebê-lo. Gostaria de anotar o telefone? Então anote, por favor. 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar a sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone poderá lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Anote o nosso novo e-mail. Esse e-mail é para o nome da prece, é para você deixar uma palavra de apoio, um recadinho para a gente. Você pode também usá-lo, ok? Vamos anotar? Nome para a prece @gmail.com. Gostaria de entrar no nosso Instagram e ver todas as fotos do nosso chá, do nosso almoço? Então, entre. Anote o endereço do Instagram, @ACE Paulo de Tarso. Você gostaria de ouvir novamente um programa e que não pôde ouvir? Então acesse nosso canal no YouTube. Escreva na barra de pesquisa assistência _ aquela linhazinha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Vou te pedir um favor. Quando você entrar lá na nossa página do YouTube, no nosso canal, aperte lá o legalzinho, o like, e ative apertando o sininho. Quando você aperta aquele sininho, todas as vezes que colocamos uma programação nova, você vai receber uma notificação. Não é legal? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar seu capítulo 8º,
Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o primeiro tópico é simplicidade e pureza de coração. São os itens 1 e 2, que são passagens dos evangelhos, e o 3, que é o comentário de Allan Kardec. Diz aqui o texto de Mateus: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. No texto de Marcos diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa passagem é muito conhecida, né? De Jesus dizendo: vinde a mim as criancinhas. Kardec nos diz o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Aí tem uma grande diferença. Jesus também não está dizendo que o reino de Deus é para as criancinhas, mas sim para aqueles que se assemelhem a elas, aqueles que agem com a sua pureza e sua inocência. Mesmo sendo adultos, ainda tem a inocência, a pureza e a falta da maldade, falta da malícia, de não fazer as coisas ruins de caso pensado. Errar, todos vão errar, as crianças também erram. A criança bate no amiguinho, a criança pega o brinquedo do outro, são coisas erradas, mas ela não faz com dolo, ela faz na inocência. Assim é que Jesus espera de nós, que nós vamos continuar errando, vamos, mas que o façamos apenas por ignorância, por desconhecimento, não de caso pensado, não de modo premeditado, não com malícia. O que Jesus está condenando de nós é a nossa malícia. E isso ele cansou de falar isso a respeito dos fariseus, a hipocrisia, fazer uma coisa mas pensando outra, agir subrepticiamente, agir escondido, fingir que é uma coisa sendo outra. É isso que ele está nos condenando, porque essas coisas nós fazemos de caso pensado. Agora, se nós erramos, vamos errar muito ainda, mas errando porque não sabemos tudo ainda, estamos aprendendo. E à medida que fomos errando, vamos vendo que é errado e vamos deixando de fazer, como acontece com a criança. Ela vai se tornando maior, jovenzinha, até vir adulto, e muitos daqueles erros que ela fazia quando era criança, ela já não faz, que aprendeu que não se pode fazer aquilo. Não se pode sair por aí tomando o brinquedo do outro. Não se pode sair por aí mordendo a mão do outro. A criança cresce e aprende. Então nós vamos também crescer e aprender que muitas coisas que ainda fazemos não podemos mais continuar fazendo. Nos tornamos adultos, mas ainda com aquele sentimento puro, simples das crianças, que é o que Jesus quer: simplicidade e pureza de coração. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura 22, trecho de conversa Irmão X. A propósito da divulgação da doutrina espírita, disse-nos ainda agora Samuel de Cirene, velho amigo da cultura israelita:
Recordarei singelo acontecimento que os séculos apagaram. E contou. Certa feita, nos primeiros tempos do cristianismo, a peste devorava grande extensão da Capadócia e da Galácia, reduzindo industriosas populações ao desespero. Depois da doença fulminativa veio a fome, e com a fome surgiram tristeza e penúria, aflição e abandono. Largos movimentos de solidariedade se improvisaram aqui e ali para socorro às vítimas, e o apelo à generosidade pública alcançou Antioquia, onde um grupo de cristãos abnegados se entregou ao apostolado do auxílio. Em dias rápidos, numerosas famílias se despojaram de utilidades diversas, enquanto corações generosos ofereciam recursos financeiros em favor dos desamparados. Tamanho foi o montante das preciosidades que 6 barcos de um porto da Seleucia partiram repletos. A viagem começou entre preces e cânticos de louvor. Entretanto, depois de algumas horas, grosso nevoeiro desceu sobre as águas e as nuvens pareciam tão perto que mais se assemelhavam a montanhas de carvão em forma de neblina. Sobreveio a noite, sem que se tivessem notícia do pôr do sol, a não ser através de tênue clarão, lembrando a atmosfera de candeeiro longínquo. Vindo longo tempo, sobre a onda agitada, a frota beneficente foi arrojada a maciço de penhascos, despedaçando-se de encontro aos rochedos. Por esquecimento dos responsáveis, os faróis de ilha vizinha jaziam apagados e a valiosa carga se perdeu por inteiro. Esse antigo incidente, meus amigos, ilustra a necessidade da divulgação criteriosa do Espiritismo em todas as direções. Indiscutivelmente, todos precisamos da bondade que auxilia o corpo, ele sana as mazelas, mas não nos é lícito esquecer, sem prejuízo grave, as exigências do espírito. Esta a observação de um dos amigos experientes que nos seguem a viagem, na conversação desta noite aprazível. Registro-a de escatilhão através do lápis mediúnico antes de retomar-lhe o convívio. Porque, se ainda hoje líamos enternecidamente aqui mesmo o inolvidável aviso de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, será justo acrescentar, com todo o nosso respeito à memória do codificador, que fora da luz não existe caminho. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Helenice Nóbrega Fontoura de Oliveira, Leonardo Fontoura, Maria Cristina Mendonça de Carvalho, Frederico José Mendonça de Carvalho Flaulaber,
Bruno Mariano da Silva, Gabriela Faulaber e Silva, Alberto José Faulaber, Sheila Vanina da Silva Caboclo, Icléia de Carvalho, José Luiz Mendes de Fonseca, Maria da Penha dos Santos, Rebeca Menezes e Silva Alves, Ricardo Cruz, Bianca Marcele Souza Salmes Cardoso, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado, Washington Kennedy Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Maria do Carmo Moreira Cunha, José Carlos Ribeiro Paiva, Paulo Sérgio Amaral, Ofélia da Silva Matos, Carlos Amatos de Souza e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Edivaldo José Pereira, Hilda Mesquita, Adalberto Ferreira, Solange Mesquita Ferreira, Marilene Mendonça de Carvalho, Djanira Madalena, Oirã Ferreira, Leia Ramires, Manuel Martins, Valdomiro Pereira, Valdemar Joaquim Pereira, Alexandrina Pereira, José Norberto Vieira, Severino José Arruda, Glauco Alvarez, Odilon Vicente da Silva, Marcos Barros Vilachan, Barba Andréia Bittencourt. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no próximo. Vê-lo-ás em toda parte, esperando-te auxílio. Esse apela para teu pão, aquele aguarda a sombra de tua veste, esse esmola a bagatela de tua bolsa, aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoa. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faça perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Ó, minha irmã e meu irmão, quantas vezes tomamos a mentira pela verdade, mas o céu nos esclarece e nos desperta sempre. Assim é também o próximo. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo, ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência. Se te ofende,
consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O próximo é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no ambiente da aversão, da falta de amor. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no próximo. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibre em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada nos frutos. A criatura é vista nas próprias obras, nos gestos, nas palavras, na verdade que demonstra nos seus atos ou na mentira que oculta. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os sucessos que partilhemos, alguém nos carrega a imagem, notando em nós os pendores e inclinações da nossa alma. Aquilo, pois, que fizeste ao próximo, a ti mesmo fizeste. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.